preso um cara chamado Silas, um monstro. Ele matou a mulher, escondeu o corpo dela na geladeira de casa. Agora vocês vão ver como é que a polícia chegou até esse cara, ó. Silas, balança. Um crime que chocou até a polícia. Nos mostra quanto o ser humano pode ser perverso. Uma mulher encontrada morta com várias facadas, o corpo escondido na geladeira. Benedita de Jesus Rodrigues, 59 anos, mãe de 2 filhas, avó de 4 netas. Uma vida inteira tranquila. Professora, muito conhecida. No meio do caminho, há 10 meses mais ou menos, ela se apaixona por um homem perverso, temido e extremamente violento. Esse caso que chocou o Espírito Santo vem da região de Montanha. Uma mulher, Dona Benedita, professora, 59 anos de idade, foi morta a facadas, várias facadas no peito. E o corpo dela foi encontrado dentro da geladeira na casa do namorado. Na verdade, uma casa que ele residia há pouquíssimo tempo. Ele veio da região da Bahia, alugou uma casa ali em Montanha e começou a morar para trabalhar na colheita de café. Desde que o crime aconteceu, a Polícia Civil não parou de procurar esse homem, até conseguir prendê-lo. Esse é o exato momento em que Silas Santos Fontoura, de 40 anos, é conduzido pela Polícia Civil à delegacia. Ele está preso e confessou o assassinato de Benedita. Essa história começa com a professora, que é lá de Minas Gerais, em Nanuque. Ela, passando pela rua, conheceu o suspeito. Silas era morador de rua. Eles começaram a conversar e ela, com um coração muito bom, segundo a família, acolheu esse homem, né? E ali naquele processo, ela se apaixonou perdidamente por esse suspeito. Mas o relacionamento, logo no início, deu sinais de que não daria certo. Ela começou a ser agredida por ele. Conseguiu localizar uma filha, ela foi ouvida formalmente no inquérito e ela nos relatou o seguinte, que a mãe dela iniciou esse relacionamento em, salvo engano, agosto do ano passado. E que desde o início do relacionamento ela já havia ali sinais de violência por parte do investigado. Inclusive, ela era contra esse relacionamento porque a mãe teria retirado esse investigado da rua e ele agia com ela com truculência, com violência. Inclusive, há 2 meses atrás, eles teriam rompido o relacionamento por conta de uma agressão com uma chave de fenda. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil revelou que desvendou todo o crime. Os policiais disseram que Silas veio para o Espírito Santo para trabalhar na colheita de café. Não há nenhuma triagem que selecione pessoas para esse tipo de trabalho. Por isso, Silas, que já estava sendo procurado por um assassinato na Bahia, conseguiu entrar tranquilamente, sem nenhuma dificuldade, no Espírito Santo. Se houvesse algum controle, algum cadastro naquela região, ele não teria vindo. Alguns municípios do Espírito Santo já fazem isso, não são todos, mas é um passo importante para que fatos como esse não venham a ocorrer novamente. Há mais ou menos um mês, Benedita veio de Nanuque visitar um namorado na região de Montanha. E ali ela foi destratada várias vezes na frente de outras pessoas. Esse cara andava com uma faca, ameaçando todo mundo. Ele chegou a destratar e a agredir a namorada na frente do dono da casa que eles alugaram. A vítima, né, ficava sem graça, a testemunha via a situação, uma situação difícil. Quando deu terça-feira, ele pediu uma bicicleta emprestada ao dono do imóvel e depois ele não foi mais visto. A polícia acredita que o assassinato de Benedita aconteceu entre domingo e segunda-feira. Como o investigado não tinha pago aluguel e nem alguns pertences que tinham comprado, alguns eletrodomésticos ali, o locador decidiu fechar o imóvel por dentro, lacrar, para caso o investigado voltasse, pudesse acertar com ele aquilo que devia, né? Quando ele abriu o imóvel para poder lacrar por dentro, ele viu que a geladeira estava virada para a parede e aquilo chamou muita atenção. Ele chamou um amigo que estava com ele e quando ele começou a arredar, logo o corpo já apareceu. O semblante de um homem sofrido esconde a verdadeira face desse suspeito. Para a família da vítima, um monstro. Para a polícia, um homem extremamente perigoso. Esse criminoso é uma pessoa extremamente violenta. O modus operandi dele sempre inclui a cólera portando uma arma branca.
Então ele não se intimida em exibir e ameaçar as pessoas. E em todos os endereços em que nós fomos verificar se ele estava ou não, as pessoas diziam que tinham medo dele porque ele realmente ameaçava as pessoas com a faca. Ele já cometeu um homicídio por arma branca na Bahia e o próprio pai desse indivíduo foi ameaçado de morte por ele e tinha medo de ser morto por facada pelo próprio filho. Após cometer o crime, o suspeito desapareceu. Os policiais divulgaram a foto dele e várias denúncias começaram a chegar através do 181. Uma denúncia dava conta de que ele estava na região de Jaguaré, em um outro assentamento para trabalhar também com colheita de café. A polícia foi até o local, ficou de campana ali esperando, de 3 da tarde até quase 6 horas da noite, quando Silas apareceu. Momento em que os policiais dão voz de prisão e ele reage, tentando fugir da polícia. Os policiais se dirigiram para São Mateus e fizeram uma diligência de campo lá. Foi dado voz de prisão, ele resistiu à prisão, houve luta corporal. A todo momento ele falava que não era ele que era o procurado, mas a gente sabia, já tinha certeza de que era ele. Então foi feita a algemação e posto na viatura. Fortes indícios de feminicídio, né? A ocultação do cadáver era um crime que já dava sinais que poderia acontecer. A vítima tinha conhecimento de que o investigado era foragido da Bahia, a filha tinha conhecimento de que ele era foragido da Bahia. Então era um crime que poderia ter sido evitado, mas apesar de todos os sinais de violência, a vítima persistiu nesse relacionamento e resultou nesse fim trágico.